Visitamos o ambiente. Deus, Pastora Cristiane, é uma alegria estar com você aqui. Me sinto honrada em poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor nos tem concedido neste tempo. Quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade e a minha oração é para que sejamos edificados mais uma vez nesta manhã. Eu quero convidar o povo do Senhor a abrir a palavra em 1 Timóteo, capítulo 1. Louvado seja Deus. Enquanto os irmãos encontram o texto sagrado, vou falar um pouquinho. Eu sou Ana Sica, sou ítalo-brasileira. Estamos aqui com a minha família em Portugal há um ano. Viemos da Suíça, morei 18 anos na Suíça e agora estamos aqui cumprindo aquilo que o Senhor designou para este tempo. Hoje eu quero falar com a igreja sobre referência. Então, em um tempo onde nós vemos muito se falar sobre influência, eu quero conversar um pouquinho com os amados irmãos, amadas irmãs, sobre as referências que estão à nossa volta, amém? Dentro deste capítulo, dentro deste texto, o qual foi proposto em 1 Timóteo. Sabemos que esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, glórias a Deus, glória a Jesus, direcionado ao seu filho na fé. Melhor dizendo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 a seguir. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que vai nos falar sobre uma mulher, vai falar sobre uma família que estava alicerçada na presença do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Eu estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Se você pode, feche o teu olho. Vamos falar mais uma vez com Deus. Afinal de contas, mães e filhos que oram, então bom é que nós estejamos em oração. Pai, muito obrigado por mais um dia sobre a terra dos viventes, pela oportunidade que o Senhor nos concede de ouvir a tua voz e caminhar segundo os desígnios estabelecidos para nós e a nossa casa. Te louvamos pelos livramentos, te louvamos, ó Pai, por todos os teus benefícios, te bendizemos na beleza da tua santidade. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como é o Senhor. Te glorificamos e declaramos, mediante a tua palavra, que o mal deste dia já caiu por terra e tudo o que fazemos, fazemos em nome do Senhor Jesus, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Pai, toma cada vida que está nesta live, juntamente com aqueles que aqui são representados, os pais, os filhos que diante da tua presença estão neste momento. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, que chega na divisão da alma com o espírito,
possa tocar, papai querido, nesta manhã, juntas e medulas. Possa, papai querido, no nome santo de Jesus Cristo, trazer ao nosso entendimento que somente o Senhor conhece o nosso pensamento e a nossa intenção. Espírito Santo, venha sobre nós trazendo direção, venha sobre nós trazendo transformação e venha sobre nós confirmando o trabalho das nossas mãos e também nos concedendo em o nome de Jesus Cristo, a vitória. Esta é a minha oração e creio, ó Pai, que no nome de Jesus, tudo aquilo que está alinhado com o teu querer, com a tua palavra, será feito para a glória do teu nome. Amém. Bendito é o Senhor. Vamos um pouquinho falar sobre este texto que é muito conhecido, assim como aquele que o escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Nesta carta, nós vemos o apóstolo Paulo falando a um filho. É muito interessante este texto porque ele começa falando sobre esta ligação de paternidade. O apóstolo Paulo, tendo a Timóteo como um filho espiritual, ele vai trazer a memória do próprio Timóteo em um momento de adversidades, de crise, em um momento de dificuldade, porque afinal de contas, a referência espiritual de Timóteo está preso, está sofrendo adversidades, está sofrendo pressões por causa do amor de Cristo. Eu quero convidar você a olhar para o cenário da tua vida, da história da tua vida que está sendo escrita e comece a identificar quais são as tuas referências. Amém? Nós vemos aqui três figuras, ou melhor, quatro figuras, que muito mais que pessoas de influência, se tornaram pessoas de referência por causa da fé que carregava em seus corações. O apóstolo Paulo, enquanto referência de uma paternidade espiritual, olhando para a vida, a biografia de Timóteo, nós entendemos que, tendo ele uma mãe judia, então ele cresceu conhecendo os princípios judeus do povo de Deus. Mas se olharmos para outro lado, nós vemos que o seu pai não era uma pessoa que vivia a pleno contato com a palavra do Senhor. Podemos dizer que ele não se converteu ao cristianismo? Não, não podemos dizer porque a palavra não nos dá esta autorização e autoridade para falar. Mas está de fato que o pai de Timóteo era gentil. Olha que maravilha o agir de Deus. O Senhor vai suprir uma lacuna espiritual, resgatando na vida de Timóteo uma paternidade espiritual a qual ele não tinha em casa. Porque ele não tinha esta referência paterna de fé, de princípio, segundo a palavra do Deus Todo-Poderoso. Porque a própria palavra diz que a referência para a vida de Timóteo era a mãe. E aqui eu quero fazer uma breve parênteses para mostrar, mediante a palavra, a importância da maternidade. O que Eunice aprendeu, ela transmitiu ao seu filho. Lloyd foi uma mãe excelente, foi uma avó excelente. E eu quero chamar a tua atenção que não existe uma herança espiritual, mas existe um legado espiritual. Por que eu faço esta distinção? Porque muitas vezes eu tenho visto e ouvido pessoas dizerem, porque a palavra diz, ensina a criança ou o menino no caminho que ele deve andar, e depois de grande não se apartará dele. É verdade, a palavra do Senhor não mente, mas costumeiramente vejo mulheres com os joelhos calejados, mulheres que caminham segundo a palavra do Senhor, que, no entanto, os seus filhos foram viver, experimentar coisas deste mundo. E sangra o meu coração quando eu ouço em ministrações pessoas dizendo que a responsabilidade da perdição dos filhos é o comportamento dos pais. Nem
sempre. Olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos entender que, embora Davi tenha tido as suas omissões, ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Ele foi omisso na gestão da violência carnal da sua filha Tamar. Quanto a isto, não há dúvida, ele foi omisso, ele não exerceu a paternidade no interesse da sua única filha mulher. Mas isto não fez de Davi um homem excluído da presença do Senhor, como sendo um homem segundo o coração de Deus. No entanto, nós vamos ver Absalão tomando caminhos completamente diferentes da referência que ele tinha em casa, porque ele estava doente emocionalmente, porque lhe faltou uma referência paterna que se posicionasse em defesa da família. É sobre isto. Posicionamento para defender a família. Foi o que Davi não fez. Foi o que Ezequias não fez quando ele teve os seus anos de vida prolongado. E ele, em um determinado momento, ele abre o reino, o palácio, para mostrar tudo o que ele tinha. Quando vem então uma sentença do Senhor, ele aceita que aqueles da geração futura, da sua geração, sofresse a penalidade do seu pecado. O que? Escancarando as portas, mostrando além daquilo que é necessário. Voltando à observação de que a fé é legado e não herança, porque não é transmitida de geração em geração de forma automática como uma herança, o legado da fé é uma construção que nós vamos desenvolver juntamente com os nossos filhos, sendo pais e sendo mães que têm não conhecimento da palavra do Senhor, mas experiência com esta palavra. Porque quando nós conhecemos e não experimentamos, não temos experiência, nós não temos propriedade para assim o falar. O apóstolo Paulo está falando como pai na fé de Timóteo, como alguém que conhece a história e as experiências da trajetória deste moço chamado Timóteo. Olhando para a vida de Eunice, olhando para a vida de Lloyd, nós podemos ver aqui três gerações. Três gerações de pessoas que construíram referências que foram deixadas como legado. Eunice deixou a sua impronta espiritual sobre a vida, ou melhor, Lloyd deixou a sua impronta espiritual sobre a vida de Eunice, que deixou a sua impronta espiritual sobre a vida de Timóteo, e o apóstolo Paulo assim reconheceu. Reconheceu a Lloyd e Eunícia não como sendo meras influenciadoras da vida do jovem Timóteo, mas como sendo referência. Este texto, qual nós lemos aqui em 1 Timóteo, segundo, 1 Timóteo capítulo 5, 2 Timóteo capítulo 5, nos mostra que existe uma exortação. Timóteo, traga à memória. Para que nós venhamos trazer à memória, nós precisamos primeiramente ter tido uma experiência com a palavra a qual está sendo referida. E aqui tem um ponto muito importante. O que os nossos filhos têm ouvido dos nossos lábios? Quais são as palavras e atitudes que são evocadas pelos nossos filhos no momento em que eles precisam tomar as suas decisões? E nós não estamos falando somente de crianças e adolescentes, embora o relacionamento materno, especialmente, mas não só, começa a ser absorvido, começa a deixar marcas em nós desde a vida intrauterina. Existem estudos que comprovam a nossa sensibilidade ao sentimento da nossa mãe, aquilo que a nossa mãe está vivendo.
Nós sabemos que não só no mundo externo, mas ou no mundo físico, mas também no mundo espiritual, no mundo imaterial das nossas emoções, existem experiências que nos marcam. E nós precisamos levar em consideração tudo isto, e por causa disto, mamães, você que um dia com seu filho no seu ventre desejou não ter gerado aquela criança, muitas vezes uma criança que vai crescendo com revolta dentro, uma raiva, um mau contentamento que não sabe de onde vem, são heranças emocionais que estão impressas na alma daquela criança que foi gerada. Mas o poder da palavra ainda está com o homem e com a mulher que serve a Deus. Então é possível também neste momento revogar toda a palavra de maldição, todo o sentimento que gera esta desconstrução da identidade dos nossos filhos. E verdade é que na idade adulta nós também podemos fazer esta renúncia desta maldição hereditária, a qual ficou impressa em nossa alma. Nós olhando para a palavra do Senhor, nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai dizer: lembre-se, nós só nos lembramos daquilo que nos é familiar, daquilo que nós conhecemos ou experimentamos. Se nós lermos a palavra, ela será lembrada nos momentos de adversidades. Mas se nós experimentamos a palavra, nós iremos viver grandes transformações no momento da adversidade. Com isso, eu quero trazer aqui um breve testemunho sobre o nosso relacionamento com a palavra. No ano de 2023, ainda morando na Suíça, foi um ano desafiador, onde meu marido, com muitos problemas de saúde, quase veio a óbito por várias vezes. E na Suíça eu não tinha uma rede de apoio. Na Suíça era Deus, eu e o meu marido e as nossas duas filhas. Por vezes ele saiu de ambulância de casa e eu dividida na porta entre tirar as crianças da cama às 3, 4 horas da manhã e ir para o hospital, ou deixá-lo ir sozinho na ambulância porque não tinha com quem deixar as crianças. Então foi um ano desafiador. Mas eu estava com uma viagem programada para o Brasil no mês de novembro. E naquele contexto, eu tinha feito prova com Deus porque eu tinha participado de um livro e ali teria o lançamento deste livro. E eu fiz uma prova com Deus, Senhor, se é da tua vontade que eu esteja, que eu escreva este livro, eu peço que o Senhor me conceda também de estar no lançamento deste livro. E você já vai entender por que, em um contexto de mães e filho, eu estou falando de uma coisa que aparentemente não tem nada a ver. E assim o Senhor me deu confirmação na palavra, o Senhor me deu confirmação de outras formas, e depois eu tive uma visão que eu estava no aeroporto com os meus 2 passaportes. E então eu senti paz em meu coração e fui escrever aquele livro. No entanto, amados, o meu marido, 11 dias antes da viagem, o meu marido precisou ser internado às pressas e naquela semana ele passou por 2 cirurgias muito invasivas e quase veio a óbito. E foi uma situação muito desconcertante espiritualmente para mim, porque eu cria e declarava que eu estaria no Brasil, em São Paulo, em Alphaville, para o lançamento daquele livro. Afinal de contas, Deus havia confirmado. E então, até 3 dias antes daquela viagem, ainda tinha aquele desejo ardente no meu coração, pastora Cristiane, de ir para o Brasil. Mas quando eu entendi que eu não iria para o Brasil 2 dias, um dia antes, eu comecei a glorificar a Deus. Eu tinha a bênção do meu marido, que já estava um pouco estabilizado no quarto. Eu já tinha a bênção dele para ir ao Brasil. Poderia organizar para que alguém cuidasse das crianças da casa na minha ausência, mas naturalmente não senti paz em meu coração para assim o fazer. Permaneci na Suíça,
Aconteceram tantas outras coisas e não temos tempo para ir no detalhe, mas algum tempo depois, meu marido ficou mais de um mês hospitalizado em reabilitação e depois ele foi para casa. E para este livro, quem não estivesse presente precisaria gravar um vídeo para ser transmitido ao vivo ali no lançamento, mas eu não tinha condições de assim fazer. Eu escrevi uma carta e a pastora Thais, muito querida, leu esta carta em meu lugar. Passaram-se os dias, eu recebi o material da editora e então mostrei à minha família toda feliz. E a minha filha mais velha ainda me comove porque ela chorava copiosamente. Mamãe, eu sinto muito, porque você não foi, era importante para você. Mamãe, foi tudo tão lindo e você não estava lá. E ela disse: Você não ficou triste, mamãe? E eu vou dizer aqui: fé não é hereditária, mas legado é transmitido aos nossos filhos. Eu me abaixei à altura da minha filha e disse a ela: Mamãe ficou muito triste de não ter podido ir. A mamãe queria muito estar lá, mas você, a sua irmãzinha, o papai precisavam da mamãe. Para a mamãe era importante estar lá, mas vocês são a prioridade da mamãe. Eu achei extraordinário tudo isto porque quando a minha filha estiver na idade adulta, ela vai saber reconhecer o valor da família se ela estiver diante de escolhas complexas, difíceis, com base na experiência que nós vivemos, que foi muito, muito dolorosa, ela vai entender que nós não devemos agir egoisticamente. E daí os irmãos podem perguntar: e quanto à tua fé? Se Deus confirmou e você não foi? Eu devo dizer que eu nunca senti tanto medo na minha vida como naqueles dias. Quando eu entendi que eu não iria ao Brasil para aquele lançamento, depois de saber que Deus tinha dito que era para eu escrever naquele livro, eu disse: então não foi Deus que falou comigo. E novamente aqui estamos em uma questão de identidade paterna, de identidade, reconhecendo a origem da voz daquele que fala conosco. Jesus disse: Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido, elas ouvem a minha voz e me seguem. E eu comecei a questionar a Deus, a conversar com Deus. E então, Senhor, se o Senhor disse que era para eu escrever e esta era a condição para eu escrever, por que eu não fui? Que eu perca tudo, mas que eu não perca a minha fé. Eu nunca senti tanto medo na minha vida, eu nunca me senti tão angustiada, porque dizia eu em meu coração: se não sei mais discernir a voz de Deus, para onde irei? O que farei? Nada faz sentido. Desci 3 dias na presença do Senhor em oração, em jejum. Em 3 dias não tinha palavras. Foram os 150 salmos em forma de oração e aquela angústia. E ao terceiro dia o Espírito Santo começou a falar. Se você soubesse, desde o princípio, que você não estaria no Brasil, você não escreveria. O Senhor disse que você irá. Você perguntou se era da vontade do Senhor, o Senhor disse que sim. Perguntou se tinha a permissão do Senhor, o Senhor disse que sim. Mas você não perguntou se era o tempo de ir para o Brasil. Este não é o tempo. Mas aonde os teus pés não pisarem, a tua experiência chegará através deste livro e das vidas que serão alcançadas através da tua experiência. E ali o Senhor começou a restaurar, a resgatar aquela fé que havia fervente dentro de mim. Por que estou contando esta parte de testemunho? Porque aqui nós não estamos falando simplesmente de um legado espiritual de uma avó e de uma mãe, nós estamos falando de um legado espiritual de um pai espiritual, o qual é o apóstolo Paulo, uma referência
espiritual para Timóteo. A pessoa do apóstolo Paulo poderia simplesmente dizer para Timóteo: Olha para mim, siga o meu exemplo, mas ele foi um pouco mais em profundidade. Olha, se lembre da fé não fingida da tua avó e da tua mãe. O teu pai talvez não tenha tido esta fé em Yahvé, mas eu estou aqui como sendo uma referência de pai espiritual para que você possa se referenciar. Não é sobre influência, é sobre referência. Nós vivemos hoje neste mundo, eu já disse, onde é tão bom ser influenciadores, mas boa parte das pessoas que foram influência antes, durante e imediatamente após a pandemia, hoje são influências tóxicas para nós e para os nossos filhos. Existem pessoas nesta live que, por se referenciarem, se deixar influenciar por pessoas que não têm a referência em uma fé genuína, hoje estão frustrados. Porque nós olhamos e queremos ver o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Mas antes de olhar o que Deus está fazendo lá fora, olhe, reconheça, entenda o que Deus está fazendo de dentro para fora. Comece neste momento por agradecer, por perdoar, por olhar a linda história que está sendo escrita através da tua vida. Eu costumo dizer, pastora Cristiane, que as pessoas que leem um livro, eu vou fazer o exemplo do meu livro, as pessoas que leem aquilo que eu escrevi vai dizer assim: nossa, a história da pastora Ana Sica falou comigo. É uma história bonita, de fé, de superação. Mas aquilo que para você é história, para mim é experiência. E com isso eu quero dizer a você, a tua história que alguém vai ler um dia são as marcas da experiência que você está passando hoje. E muitas vezes será lembrado somente quem vive exatamente o que você está vivendo. A dor de uma maternidade frustrada por filhos que não estão na presença do Senhor. A dor de uma experiência como filhos de pais que foram omissos. Mas na omissão do pai de Timóteo, se assim podemos dizer, porque a Bíblia não traz ele como sendo uma referência, em falta de referência paterna, aleluia, o Senhor trouxe para o cenário de Timóteo aquilo que ele necessitava. Mas, mulheres, se nós olharmos para o nosso marido como quem quer um pai, nós estamos destruindo a ordem natural que o Senhor constituiu na família. Marido, se você olha para a tua mulher como sendo a tua mãe, você está destruindo a ordem natural a qual o Senhor estabeleceu. Pai é pai, mãe é mãe, filhos são filhos. Tem mulheres que dizem assim: eu sou pai e mãe, é mentira do diabo. Pai é pai, mãe é mãe. Tu pode ter sido uma mãe provedora para os teus filhos em ausência de um marido omisso. Ou, quem sabe, na viuvez. Ou, quem sabe, gerando um filho fruto de um relacionamento não desejado, uma conjunção carnal não consentida mutuamente. Mas ainda assim você não é pai e mãe, porque a mãe oferece o óvulo e o homem oferece o gameta masculino. Se permita ser sarado para que você seja agente de cura dentro da tua casa. Lembro-me que meus pais se separaram, eu tinha 8 meses, por volta de 8 meses, e eu cresci com os meus avós boa parte da minha vida, até os 10 anos. Eu conheci o meu pai, eu tinha 7 anos, e o meu relacionamento com meu pai sempre foi muito conflitual, ao ponto de eu dizer: o dia que ele morrer, não vai fazer diferença, porque eu não o tinha como referência. E um dia na Suíça, era 2008,
Eu recebi uma ligação da minha mãe que dizia, pastora Cristiane, Aninha, minha filha, eu tenho uma notícia muito triste. Me ligaram agora dizendo que o teu pai morreu. Meus amados, minhas amadas. Foi uma semana chorando, a dor do remorso. É uma das piores dores que o ser humano pode sentir. Eu a experimentei por uma semana, chorando a morte do meu pai. Até que a minha mãe liga novamente dizendo: Aninha, minha filha, a polícia encontrou teu pai, que estava trabalhando em uma outra cidade, explicou o que aconteceu, já falei com ele e está tudo bem com teu pai, minha filha. Eu caí de joelhos no meu quarto, levantei as minhas mãos e disse: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque esta pessoa que quis me fazer tanto mal me deu um dos maiores presentes da minha vida, além da vida até o dia de hoje. Eu me levantei, corri, peguei o telefone, liguei para o meu pai. Então, naquele momento, eu estava com 28 anos e pela primeira vez eu disse: Pai, eu te amo. Não era importante se nos dias em que eu chorava de fome, ele mandava minha mãe me dar água de arroz para que eu pudesse beber e ficar calada. Não importava as palavras horríveis que eu havia ouvido proferir atra- na direção da minha vida. Tudo aquilo era muito pequeno diante do sentimento de gratidão, de restauração que o Senhor me concedeu. Eu pude dizer: Pai, eu te amo. Se você tem um pedido de perdão ao teu pai, à tua mãe, ao teu filho, ou quem sabe olhando para você mesmo, você se sente culpado, culpada por aquilo que foi, eis a oportunidade, não deixe para depois. Porque o presente é uma garantia, mas o futuro, por mais imediato que seja, continua sendo um ponto de interrogação para nós. Então, para concluir, eu quero voltar aqui à instrução do apóstolo Paulo a Timóteo, este jovem pastor que está à frente de um trabalho, sendo treinado por um dos maiores evangelistas e implantadores de igreja. Ele está dizendo: olha a referência que você tem dentro da tua casa, mas olha a referência que edifica. Talvez esta referência faltou dentro da tua casa, mas hoje você está ouvindo o testemunho de uma mulher que, enquanto crescia, tinha três profecias: preta, pobre, o terceiro P, eu deixo a tua imaginação, mas eu tinha também uma palavra sobre a minha vida. E esta palavra tem se cumprido dia após dia. Muitos diziam que eu não seria ninguém. Para a honra e glória do Senhor, sou filha, sou mãe, ou melhor, sou esposa, né? Sou mãe, exerço o ministério pastoral, sou terapeuta, sou escritora, sou teóloga. Para quem não seria nada, sou algumas coisas, porque o Senhor colocou os meus olhos sobre a maior e melhor referência que nós podemos ter, a palavra do Senhor. Se faltou aos teus pais, como provavelmente faltou ao pai de Timóteo, olhe à tua volta, ore, porque existem boas referências de fé para que você possa se levantar, para que você possa se inspirar. E guarde bem esta frase: existem coisas que Deus faz por você. Existem coisas que Ele vai mandar alguém fazer por você. Mas existem coisas que, se você não fizer, ficarão por fazer. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo: se lembre da fé não fingida da tua avó Lloyd e de tua mãe Eunice. E eu quero convidar a você nesta manhã: olhe, se lembre daquilo que Deus falou a teu respeito e não permita que o inimigo venha roubar a tua alegria de viver a paternidade e também de ser filhos e filhas sarados e saradas para a glória do Senhor. Amém? Eu quero louvar a Deus por sua vida, pastora Cristiane, por esta oportunidade. Glorifico a Deus
por poder estar aqui, juntamente com esta parte do corpo de Cristo que vai morar no céu. Amém? Paz do Senhor, estou aqui para falar um pouquinho do projeto Mães e Filhos que Oram. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o Mães e Filhos que Oram? O Mães e Filhos que Oram nasceu no ano de 2019 em Londres, com o objetivo de conectar o coração de mães e filhos a Deus através da oração, restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Nós temos devocionais e oração na plataforma do Zoom de segunda a sexta. Siga-nos na página do Instagram para você ter todas as informações e não ficar de fora. Que Deus fortaleça a sua vida de oração em família, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos por vocês.